Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar este nosso super curso de legislação de trânsito, em especial o CTB, e agora a gente entra na parte das penalidades, né? Nós vamos entrar num bloco de assuntos aqui importantes, então vou passar uma orientação pedagógica para vocês. O capítulo que antecede o capítulo das penalidades é o capítulo das infrações. Tá? Então, nós temos o capítulo das infrações, é o mais longo do código, tá? O mais longo do código. Depois das penalidades, medidas administrativas e processo administrativo. Professor, tudo bem, eu sei disso, mas qual que é o comando, qual que é a orientação pedagógica? Muito simples, né? Antes de você assistir o capítulo das infrações, recomendo que você assista inicialmente o quê? A aula das penalidades, você pule, né? Então, você assista penalidades, medidas administrativas e processo administrativo. Pronto, né? Aí, depois que você assistiu essas 3 videoaulas, você assiste às aulas das infrações, porque eu tenho certeza que você terá aí um melhor desempenho, né? Então, vamos lá. Penalidades, né? Artigos 256 a 268 do CTB das penalidades, né? As penalidades está aqui no capítulo 16, né? Das penalidades. Então, vem comigo, né? A autoridade de trânsito. Opa, parou. Professor, quem que é essa autoridade de trânsito, né? Então, a autoridade de trânsito, por exemplo, quem que é a autoridade de trânsito? É o presidente do Detran, presidente do DENIT, é o secretário municipal de mobilidade urbana, por exemplo. Essas são as autoridades de trânsito, né? Essas são autoridades. Então, essas autoridades de trânsito, atenção, na esfera das competências estabelecidas neste código, nós vimos que o capítulo 2º, né? O capítulo 2º aí, nós definimos as competências de cada um dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, e dentro da circunscrição da via, ok, né? Falamos muito desse assunto, deverá aplicar as infrações nele previstas, as seguintes penalidades. Opa, professor, então quem aplica a infração é a autoridade? Sim, a autoridade. Professor, mas não está batendo na minha cabeça esse negócio não, professor. Eu vou lá, eu recebi uma infração de trânsito lá do guarda de trânsito, né? Aquele guarda de trânsito, ele não é a autoridade de trânsito. Ele é o quê? Ele é o agente da autoridade de trânsito. Ele é o agente da autoridade de trânsito. Ou seja, ele ali, ele está o quê? Ele está representando a autoridade. Então, é a autoridade, tá certo, que vai aplicar as penalidades que nós iremos passar para vocês aqui. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é um ponto importante. Então, quem que aplica a penalidade é a autoridade. O agente de trânsito, ele é o quê? É o agente, o guarda, né? O policial devidamente instituído ali. Ele vem ser o quê? Ele vai ser o agente da autoridade de trânsito. No nome dele, ele vai aplicar as penalidades. Bacana? Então, primeira informação importante do artigo 256, passei para vocês. Professor, quais penalidades nós temos, né? Temos a primeira penalidade, a advertência por escrito, né? Puxa, professor, para que serve essa advertência por escrito? Coloque aí para fins pedagógicos, né? Eu já presenciei isso em algumas oportunidades, né? O Detran, o órgão municipal de trânsito, ele desenvolve o quê? Campanhas educativas. Então ele vai lá, monta toda a estrutura, né? E ele vai parando os veículos, vai fazendo a checagem, por exemplo, lá de regularização do licenciamento do carro, tá? Então é pedagógico, né? Então ele faz lá uma campanhas educativas, né? Então o que acontece? O cara foi lá, ele parou o cara, né? Ele parou o cara lá, como é educativo, a penalidade, a infração que ele deveria é de natureza leve, né? Leve ou média, né? Leve ou média, né? Então ele olha lá, opa, então assim ele dá uma advertência por escrito daquela lá, ela não vai ter as devidas penalidades, né? Ela é o quê? Advertência por escrita, tem finalidade o quê? Pedagógica, né? O quê? De educar a população, né? Ok? Claro que o artigo 266, parece, mas salvo engano, ele trata sobre isso, a gente vai voltar no assunto. Então, a advertência por escrito é um tipo de penalidade, né? Segunda, a mais comum de todas, aí, temida por quase todos, aí, é a famosa multa, né? Multa pecúnia, né? É o valor que você vai ter que estar pagando aí dessa sua penalidade, né? Professor, o que mais, né? Além da multa, nós temos a suspensão do direito de dirigir. A suspensão do direito de dirigir. Então, a suspensão do direito de dirigir é uma punição, a gente vai ver também nessa aula esse tipo de penalidade, que nós temos 2 tipos de suspensão. Suspensão por
por pontuação ou suspensão por infração. Ou seja, tem determinadas infrações que lá, já, se você cometer, você vai ter o que? Suspenso o seu direito de dirigir. Tá? Já está no corpo, tá no corpo lá da infração. Bacana? Ok? Vem comigo, né? Vamos continuar. Então, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, né? Então, essa medida, essa penalidade da apreensão do veículo foi revogado pela Lei 13.281 de 2006, né? Ou seja, ela não existe ainda. Mas se você estudar lá na resolução do CONTRAN, nos seus anexos lá, a 271, onde que tem um detalhamento das condutas, lá aparece muito, inclusive até no próprio Código de Trânsito, essa penalidade de apreensão do veículo. Mas a apreensão do veículo, prestem muita atenção, principalmente no momento que vocês estudarem a aula de infrações, vai aparecer em diversos momentos, né? A apreensão do veículo você vai colocar revogado, né? Revogado, né? Mais uma, cassação da carteira nacional de habilitação. Suspensão é uma coisa, suspensão vai ser suspenso o seu direito de dirigir por um determinado período. Já a cassação não, a cassação você vai ter que esperar um tempo de reabilitação, 2 anos, e aí você terá que ter todo o processo novamente de habilitação lá do artigo 140 até o 160, né? Vamos lá, sexta medida, cassação da permissão de dirigir. Então, tem cassação da carteira nacional de habilitação e cassação da permissão de dirigir. Não existe suspensão da permissão para dirigir, porque a permissão é temporária, ela é de apenas 1 ano, né? Pré-requisito para você se habilitar, inclusive. E, finalmente, frequência obrigatória em curso de reciclagem, tá? Bacana? Então, vem comigo, vou ler novamente, que essa informação é importante. Isso aqui tem que estar na sua revisão, no seu caderninho, no seu papelinho, aí, essas anotações. Ó. Advertência por escrito. Origem pedagógica, multa, pecúnia, dinheiro, valor, suspensão do direito de dirigir, é provisório, é tranquilo, tem 2 tipos de suspensão, suspensão por pontuação ou suspensão por infração. Temos aqui a cassação da carteira nacional de habilitação, aqui ela é cassada, né? É colocar entre aspas, tipo cancelada, né? Não é cancelada, é cassação, um termo. Cassação da permissão para dirigir e, finalmente, a última penalidade prevista no 256 é a frequência obrigatória em curso de reciclagem, né? Ou seja, você precisa ser novamente reeducado aí para o trânsito, né? Ok? Vamos continuar. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não ilide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei, né? Professor, o que significa isso? Então, aqui ele está falando o seguinte, que a infração de trânsito é uma infração administrativa, né? Ou seja, a aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, né? Ou seja, crimes de trânsito, você vai cair lá no Código Penal e você vai responder um processo penal. São 2 coisas diferentes, né? Você vai responder pelo crime de trânsito penal e você vai o quê? Ter que responder pela multa de trânsito, pela penalidade de trânsito. Aliás, essa penalidade ela é o quê? Ela é administrativa. São 2 coisas diferentes, né? Inclusive, no CTB, nós temos o capítulo chamado crimes de trânsito, né? Vem comigo, né? Parágrafo 3º, o segundo foi vetado, né? A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Tá? Então, ele será comunicada toda e qualquer penalidade ao seu devido cadastramento, né? Licenciamento do veículo, vinculado ao Renavan, tá? Renavan aqui tem um errinho de português, né? Que é um M aqui, não é um N, né? E o RENASH, né? RENASH, que é lá o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação para o devido controle. E isso impacta no quê? No licenciamento do veículo e, claro, na habilitação também, né? Ok? Ok, né? Pago aí o artigo 256. E agora, professor, agora o 257, né? O que diz o 257? O 257 diz respeito a quem? A quem pode receber essa penalidade. Nós já vimos os tipos de penalidade, que o artigo 256 nós definimos aí 6 tipos de penalidade, né? A mais famosa é a multa, né? Então vem comigo. As penalidades serão impostas, primeiro, ao condutor.
ao condutor. Eu estou conduzindo o veículo, ok? Na boa, o veículo não é de minha propriedade. Eu esqueci de utilizar o cinto de segurança. Eu esqueci. Então, vai ser uma conduta, vai ser uma multa referente ao condutor, né? Ao condutor do veículo. Tá aí para vocês, né? Ao proprietário do veículo. O veículo está com os pneus carecas, né? Ou seja, está desrespeitando as normas de segurança, equipamento obrigatório, né? E aí, professor, a multa vai para quem? Para o proprietário do veículo, né? Ao embarcador. Embarcador é o dono da carga. Transportador também é o dono. Ao embarcador é o dono da carga, né? Ao transportador, ele está transportando cargas de terceiros, né? Então a gente vai explicar o que é embarcador, o que é o transportador também. Salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas neste código, né? Ou seja, o artigo 257, você tem que saber que podemos aplicar a multa ao condutor, ao proprietário, ao embarcador e ao transportador, né? E aí, professor, aí o CTB ele bate 1 a 1, né? O primeiro parágrafo ele vai tratar de um assunto chamado de responsabilidade solidária, né? O que é uma responsabilidade solidária, né? Uma responsabilidade solidária sob débito, né? Você lá tem responsabilidade solidária. Se um não pagar, ele pode te acionar ao mesmo tempo, né? Quando um paga, o outro aproveita. Isso é o que? Responsabilidade solidária. Professor, o que é responsabilidade subsidiária? É diferente. Tem duas pessoas, um e o dois. O 2 somente vai ser cobrado caso um não pague. Então, primeiro, o cara vai ter que executar e pressionar o número 1. Se o número 1 não cumprir com as obrigações, aí sim você cobra o item 2. Isso é o que? É responsabilidade subsidiária. E a solidária? Não, você pode cobrar ao mesmo tempo um ou outro, né? Ou seja, o CTB, ele fez uma legislação, claro, né? Ele fez o seguinte, ele fez uma legislação que vai beneficiar o CTB, né? O CTB, fazendo um comentário geral, depois eu volto aqui no nosso parágrafo primeiro, o CTB, eu garanto para você que é a lei mais dinheirista que eu conheço. É a lei mais dinheirista que eu conheço, é o CTB. Sério, professor? Sério, papo reto com vocês, né? Então vem comigo aqui, né? Aos proprietários e aos condutores de veículos serão impostas concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, as penalidades que trata este código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhe couber observar, respondendo cada um de per si pela falta de incomum de que lhes for atribuída. Um exemplo para vocês, né, de responsabilidade solidária: o proprietário autoriza o condutor sem CNH conduzir, né? Então ele autoriza, o cara é proprietário do veículo, está autorizando alguém conduzir o quê? Então vai ser responsabilidade solidária, tá? Responsabilidade solidária sobre essa informação aí. Respondendo cada um per si pela falta em comum que lhes é atribuído, um termo aí jurídico aí para vocês. Então isso é a responsabilidade solidária. Então existe aí dezenas, centenas de casos aí de responsabilidade solidária. Quando você estudar lá em detalhes as infrações, a gente vai perceber isso claramente, a gente vai voltar a esse assunto com os exemplos das infrações, ok? Ok. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º vai atribuir o quê? A responsabilidade do recebimento das infrações ao dono do veículo, né? Ao proprietário. Ou seja, ele vai responder o quê? Basicamente, ideia central, juízo de valor, pelo veículo. Professor, está faltando, o veículo não tem cinto de segurança, não tem esse equipamento obrigatório. Pau na cabeça do proprietário. Ele cometeu uma infração de trânsito e ele que vai responder sobre isso, né? Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade de infração referente à prévia, atenção, né? Aqui tinha que estar em vermelhinho, em prévia regularização, né, do veículo, preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação, inalterabilidade de suas características. O cara foi lá, trocou a cor do veículo, né, e não comunicou o Detran, né, não pediu autorização, componentes, agregados,
habilitação legal e compatível com seus condutores, né? Quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Então, ao proprietário, né, ele vai responder, ele será aplicado as multas nesses casos aí, ou seja, né, aquelas obrigações referentes ao veículo, né? Professor, e ao condutor? Ao condutor, a sua conduta na direção. Tá? Professor, ele ultrapassou o limite de velocidade. É um problema do carro ou do condutor? Do condutor. Professor, o cara estacionou em local proibido. E aí? Condutor, pau na cabeça do cara, né? Então é isso, é diferente o condutor e o proprietário, né? Muitas das vezes, né, o proprietário é o condutor. Aí fica mais fácil, né? Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Atos praticados na direção do veículo. O outro é a questão legal, a questão da legalidade, a questão aí do veículo, né? Ok, falamos do proprietário, falamos do condutor. E agora? Agora a gente vai falar do embarcador. Né? O embarcador e o transportador têm uma semelhança muito grande. Né? Vem comigo, embarcador, está até aqui em negrito, negrito não, é itálico, né? O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte da carga. Ó, transporte da carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. Olha aí, então vamos lá. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total. A forma de você aferir excesso de peso é peso por eixo ou PBT. Bacana, né? Quando simultaneamente, ou seja, dois requisitos que ele vai responder o embarcador. Primeiro, for o único remetente da carga. Aí, ele é o único remetente da carga. Então, o caminhão está fazendo um carreto exclusivamente para ele. Então, esse cara, ele se enquadra no embarcador, tá? Então, o cara está levando a carga dele, né? Então, ele é o responsável por essa carga, né? Ele carga remetente da carga. E, né, segundo, olha aí, segundo, né? Peso declarado na nota fiscal, né? Fatura ou manifesto for inferior àquele referido, né? Ou seja, na nota fiscal consta lá 3 toneladas, tá? Foi auferido um peso, né? O peso da lotação de 4 toneladas, né? Então, neste caso, tá? Neste caso aqui, esse embarcador, como ele é o único, né? Ele é o único proprietário dessa carga, né? Então, ele vai responder por essa infração de o quê? Por excesso de peso, né? Porque o condutor, para ele pensa que estava transportando uma carga que tinha 3 toneladas. Só que, na verdade, essa carga tinha o quê? Mais de 3 toneladas. Então, o Código de Trânsito, sabiamente, tirou essa das costas do condutor, né? Do motorista profissional e atribuiu ao embarcador. De novo, vamos ler que esse cara aqui é importante. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso, nos eixos ou no peso bruto total, quando, simultaneamente, for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido, né? Então tá aí para vocês aí o embarcador. E agora, pessoal, agora questão de concurso. Se eu fosse a banca examinadora, eu ia tentar confundir a figura do embarcador com a figura do transportador, porque é muito próximo, né? Ambos vão responder por excesso de peso. Vem comigo, ó. O transportador, tá? A transportadora, né? A transportadora que está fazendo o carreto, a ação de logística, é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Opa, mudou. O embarcador ele é único e tem que ter o quê? A discordância do peso oferido com a nota fiscal ou documento equivalente. Aqui não. O transportador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total, né? Então, ó, ou quando, ó, por mais de um embarcador, então tem várias pessoas transportando aquilo ali. Então, o transportador, a transportadora, ele vai ser responsável por isso, né?
Ó, carga com excesso de peso, tá? Carga com excesso de peso. Então, ele é responsável pelas infrações de trânsito, né? Ok, né? Vamos lá, comigo aqui. Agora é o seguinte, é uma responsabilidade do transportador e do embarcador são solidariamente responsáveis, né? A solidariedade. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Então aí, quando há excesso de peso, né, porque a gente coloca a nota fiscal nós sabemos que não existe nenhum tipo de tolerância, é aquele valor, então ele vai cobrar solidariamente, né, a falta de um, o outro responde aí ao mesmo tempo por si ou juntamente pelaquela infração, né? Bacana, né? Ok, né? Vamos comigo, né? Vem comigo. Parágrafo 7º, né? O que acontece aqui? Parágrafo 7º, ele foi incluído aí em 2017, né? O que ele fala aqui? Ele fala, né? Ele dá aí um dispositivo muito importante, né? Ele define aqui um prazo de 15 dias. Né? Olha só. Não sendo imediata a identificação do infrator, que é isso difícil a gente identificar o infrator, né? O principal condutor ou condutor do veículo, tá, terá 15 dias. Professor, o principal condutor, tá? Então nós temos aqui o principal condutor é uma coisa. Pode cair na prova. O principal condutor, daqui. O proprietário do veículo. Tá? Tenho que explicar esses caras aqui para vocês antes de a gente prosseguir. Tá? Esse comando aqui é um comando interessante. O carro, a LAC tem um carro, tem um lá, a LAC tem um veículo, o nome da LAC, tudo certinho, sem problema nenhum, tá? A LAC tem aí um veículo. E aí, professor, a LAC tem esse veículo, né? E aí o seguinte, nós temos lá o nosso principal condutor, então, claro, com a anuência dele, a gente vai ver, tá aqui ainda, né? Tá no roteiro da aula, eu falo, olha, o senhor João, ele é o principal condutor, Detran, então tá lá. Então ele é o principal condutor daquele veículo, né? Isso aí é interessante, por quê? Porque o Detran vai considerar ele como condutor daquele veículo, né? Não a pessoa jurídica, não. Ó. Proprietário do veículo, não precisa falar que é o cara que é dono. Então, não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou proprietário terá 15 dias após a notificação de atuação para apresentá-lo na forma que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito. Então ele tem 15 dias para quê? Para ele informar quem que realmente, ó, não sendo imediata a identificação do infrator. Então ele tem 15 dias para identificar o infrator. Tanto o principal condutor e, claro, em especial o proprietário do veículo, ele tem essa obrigação, né? Ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo, né? Olha que coisa interessante, né? Então, se o cara é o principal condutor, não identificou o veículo, né? Isso aqui é muito interessante, né? Essa comunicação você é feita no próprio corpo da multa. Eu mesmo já preenchi várias vezes isso, né? De estar comunicando aí quem é o principal infrator daquele veículo, né? Quem é o principal quem que foi o infrator daquela infração de trânsito. Então ele tem 15 dias. Se ele não apresentar o principal condutor, ele vai responder por aquela multa, né? E, claro, também ao proprietário. Esse dispositivo é muito interessante. Então, ele diz o seguinte, ele dá uma obrigação, né, que o principal condutor e o proprietário têm obrigação de informar quem que foi o infrator daquela infração, né? Parágrafo 9º, vem comigo aqui, né? Olha só, seguindo a sequência. Após o prazo previsto no parágrafo anterior, 15 dias, tá lá, 15 dias. Qual que é a obrigação? A obrigação é de informar quem que foi o verdadeiro infrator daquela infração. Não havendo identificação do infrator, olha, não havendo identificação do infrator, e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, então lá o carro é da firma, é da lá concursos, ok? Será lavrada nova multa ao proprietário do veículo. Opa! Mantida a originada pela infração. Cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses, né? Então nós temos aí, né, uma multa. Professor, eu não entendi esse dispositivo. O que acontece? Dois efeitos práticos, né? Primeiro, vamos comigo. Tá lá, obrigação de informar, né? Então, o principal condutor ou proprietário do veículo tem 15 dias para informar.
Ele não informou, tá? O carro está no nome de pessoa jurídica, gente. Pessoa jurídica tem CNH? Não tem CNH. Pessoa jurídica não tem CNH. Tá? Não sabe quem que foi o condutor daquela viatura ali. Tá? Não sabe quem foi, né? Então é o seguinte, então o código fala, ó, pessoa jurídica, você tem que informar. Pessoa jurídica não informou. Primeira coisa, a pessoa jurídica, pelo fato de não ter informado quem que foi o responsável por aquela infração, automaticamente ela vai ser o quê? Ó, ela vai levar uma multa, nova multa, será lavada nova multa ao proprietário do veículo. Por que que ele vai receber nova multa? Ele vai receber nova multa porque ele tinha o dever, a obrigação de informar. O veículo é dele, tem responsabilidade sobre o veículo. Então, ele vai receber uma multa. Ele quem? A pessoa jurídica. Essa multa, claro, pecúnia, tá? Professor, e a infração? Né? A infração está aqui, mantida, originada pela infração. Então, na pessoa jurídica, claro, você vai ter um CPF responsável. Esse CPF responsável, ele vai receber essa infração aí. Ele vai receber essa infração aí, né? Isso que está dizendo aqui. Então, primeira observação, está aqui, ó. A pessoa jurídica recebe nova multa por não ter informado o infrator. Aí, ó, observação 1. Tá? Olha o que acontece. Boa questão do CESP, né? O que mais, professor? O que mais é o seguinte, né? Qual que é o valor da multa que ele vai pagar? O CTB trouxe aqui a fórmula, né? Cujo o valor, esse valor é para a pessoa jurídica, é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Então, vamos lá, estacionar em local proibido. Tá? Se em 12 meses, né, se em 12 meses ele cometeu, o motorista lá que não foi identificado cometeu 3 vezes, né? Essa multa, então, vai ser 3 vezes essa multa referente a estacionar em local proibido. Esse é o cálculo, o valor da multa que ele vai receber. Professor, tudo bem, nós vimos aqui a responsabilidade da pessoa jurídica. E agora? Agora nós temos a responsabilidade daquela infração originária, né? O que acontece com ela? A multa vai para o proprietário do veículo que, se não informar ao órgão autuador que estava dirigindo, na ocasião, recebe os pontos na carteira de habilitação ao proprietário, ao CPF, à pessoa. Então, esses são os ditames aí do parágrafo 9º, né? Certo, né? E aí, professor? Vamos lá, parágrafo 9º, parágrafo 8º, agora o 9º. O fato de um infrator ser pessoa jurídica não exime o disposto do parágrafo 3º do artigo 258, né? E aí, professor? Ó, o infrator, pessoa jurídica, né? Por quê? Porque ele é o proprietário do veículo, né? Então vamos lá, ele é o proprietário do veículo, então ele recebe. Só que o parágrafo 3º do 258 ele foi vetado. E o artigo 259, né? Professor, o que é o 259, né? 259 é aquela numerologia 7, 5, 4 e 3. Leve, média, grave e gravíssima, né? Ou seja, este parágrafo 9º diz o seguinte, que o proprietário do veículo, né, da pessoa jurídica, do CPF, ele vai receber seus respectivos pontinhos, né? O artigo 258, ele trata dos valores das multas, né? Então, esse aqui é o entendimento global, né? Parágrafo 10º, né? O proprietário poderá indicar, olha, isso aqui é muito interessante, esse cara aqui, ó, poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá o seu nome inscrito no campo próprio do cadastro de veículos no Renavan. Então, lá no Renavan. Isso aqui é muito legal, esse cara aqui. Então, o cara tem lá uma frota, entendeu? O cara tem uma frota com 20 carros, né? Tá tudo lá na pessoa física, por exemplo. O cara tem uma frota, né? Então, o cara tem uma frota lá, pessoa física ou pessoa jurídica, né? 20 carros. E cada veículo desse tem o quê? Tem um motorista condutor principal. Então, o que ele faz aqui? Ele pega, né? Claro, ó, o código foi claro, né? Com a anuência, ó, o principal, ó, após aceitar a indicação, o cara tem que aceitar a indicação, né? Então, mesmo sendo de propriedade de outro, né? O cara aceitou, então esse cara vai ser considerado o quê? O principal condutor. Então, toda e qualquer infração sobre aquele veículo, o cara pau na cabeça do principal condutor.
É muito interessante isso, né? Muito interessante isso. Ele passa a ser responsável pelas infrações do veículo, né? Ele tem a responsabilidade, né? Claro, justo, com certeza, isso aqui dava muito problema aí para empresas, pessoas que têm vários veículos, né? Então ele vai lá, ele tira o dele da reta, ele coloca lá, indica lá quem que é o principal condutor daquele veículo e a responsabilidade passa a ser daquele condutor, né? Ok, né? Dispositivo novo esse, parabéns para o cara que fez isso, né? Professor, eu sou o principal condutor, eu vou ser eterno? Não. Qualquer momento você pode deixar de ser. Professor, como é que eu faço para ser excluído como principal condutor? Você vai aqui no artigo, no parágrafo 11, né? O principal condutor será excluído do Renavan. Do Renavan. Quando? Primeiro, quando houver transferência de propriedade de veículo. Vendeu o veículo, o novo proprietário, pronto, dá baixa automaticamente aí da sua indicação. 2, mediante requerimento do próprio proprietário, quem que é esse próprio? O próprio condutor ou do proprietário do veículo, né? Tanto o proprietário quanto o condutor, o principal condutor, ele pode, mediante requerimento, sair a qualquer momento dessa condição, né? Finalmente, a partir da indicação de outro principal condutor. Quando o legislador coloca a partir da indicação de outro principal condutor, significa dizer que cada veículo pode ter apenas um principal condutor. Nada mais do que isso, apenas um principal condutor. Ok? Então está aí para vocês o artigo 257, que inclusive é o artigo mais longo desta aula, né? São 11 parágrafos aí, e todos os parágrafos são importantes, né? Professor, e agora? Agora a gente vai estar trabalhando, né? Cada tipo de multa, né? Por exemplo, agora a gente vai falar agora o quê? Dos valores da multa, né? Das categorias, ó, as infrações punidas com multa, ou seja, agora aqui é multa, né? Com multa, classificam-se de acordo com a sua gravidade, em 4 categorias, né? 4 categorias, né? Gravíssima, grave, média e leve. Com certeza você já sabe disso, né? Então, o sujeito que recebe uma infração de natureza gravíssima, punida com multa, multa é pecúnia, é dinheiro, né? Ele vai pagar, um valor de R$ 293,47, né? Esse valor foi reajustado em 2016, né? Fazia muitos anos que não era reajustado, né? Então, R$ 293,47, a natureza gravíssima, né? Professor, grave, né? A menos, né? R$ 195,23, né? Média, R$ 130,16. E, finalmente, leve, ele vai ter uma infração aí de R$ 88,38, né? Então, nós temos aqui as 4 categorias, você é obrigado a saber isso, né? Leve, média, grave e gravíssima, e o valor correspondente a cada categoria, também informação importante disso, né? Gravíssima, 293,47, grave, 195,23, média, 130,16 e leve, nós temos aí apenas R$ 88,38, né? Ok, continuando, 258, nós temos aí alguns parágrafos, alguns foram revogados e outros foram vetados, vamos lá. 2, quando se tratar de multa agravada, né? Multa agravada, né? Então, multa agravada, nós temos aí, ó, o topo da pirâmide 60 vezes. Então, você vai pegar lá os R$ 293 e, vamos pegar aqui certinho, né, ó, e 47 centavos, ó, e 47 centavos, você vai multiplicar pela agravada. Temos de 60x, 20x, 10x, 5x e 3x, né? Nós temos aí uma das hipóteses, né? Então, você vai multiplicar, ó, ou o índice adicional específico que for previsto nesse código, né? Então, primeira informação aqui do parágrafo 2º, quando se tratar de multa agravada. Então, ela vai ser agravada pela conduta, né? O fator multiplicador é um desses, já coloquei, 10x, 20x, 60x. Ou índice adicional específico, né? Professor, índice adicional específico, né? Na nossa aula de pesos e medidas, da resolução 258, eu expliquei isso para vocês. Por exemplo, o agente da autoridade de trânsito, na fiscalização, excesso de peso, né? Ultrapassou 1.000 quilos, já tirando lá o excesso, já tirando lá a margem de erro, 1.000 quilos, né? E aí, professor, 1.000 quilos de excesso. Então, você vai dividir por quem? Você vai dividir por 200. Tá? Você vai de 200. Então, 5 vezes lá,
5 vezes aí, eu acho que é 10,52, alguma coisa. Então, esse é o adicional. Tá? Esse é o adicional. Inclusive, na aula de infração, eu faço esse exercício do adicional nessa multa de trânsito aí, né? Ok. Parágrafo 4º, olha só, incluído aqui recentemente no CTB, tá? Incluído aqui recentemente aqui no CTB, né? Esqueci aqui o meu celular, né? Já vou desligar esse cara aqui. Vou desligar esse cara aqui, porque senão não deixa a gente dar aula, né? Ele é bom, mas ele é muito inconveniente, né? Ele não avisa, né? Então, o que é? Ele foi em 2015. Esse cara aqui é muito legal, cara, né? Por exemplo, o cara lá está conduzindo o carro de boa, né? O condutor, o motorista do ônibus e o passageiro lá deveria estar de cinto e não está de cinto, né? Antes dessa lei, cara, coitado do motorista, cara, o motorista que era responsável por aquela multa, porque ele está ali, tinha que ter a segurança dos passageiros, né? Ele amenizou, porque é muito difícil ele conduzir um veículo, né? E claro, e ficar ainda prestando atenção em todos os passageiros que estão com cinto, né? Olha aí, ao condutor identificado no ato de infração, será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade. Sua responsabilidade, bacana, né? Nos termos do parágrafo tal do 57, isso aqui já foi revogado, né? Execuando-se, ou seja, exceto aquelas praticadas por passageiros, usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagem de longa distância, transitando em rodovias com utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e de turismo ou qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo CONTRAN, a teor do artigo 65, ou seja, cinto de segurança, olha aí, né? Da lei tal, tal, tal. Então tá aí para vocês, né? Então deu uma amenizada aí para o motorista profissional do transporte de rodoviário de passageiros, né? Então essa é a informação aqui, e muito importante aí para a galera aí, né? Muito interessante esse parágrafo 4º aí. Fez justiça, com certeza, né? Pronto, pago esse artigo, vamos para o próximo artigo, que é o 259, né? Professor, o que traz o artigo 159? Cada infração cometida, ele vai ter uma pontuação, né? Essa pontuação, ela vai ser muito importante para a realização do quê? Da suspensão da carteira de habilitação, né? A cada infração cometida, são computados os seguintes números de pontos, né? Vem comigo aqui, se o cara teve aí uma infração gravíssima, 7 pontos, né? Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos, né? Isso aqui é básico, é importante. O aluno tem que saber disso. É claro, eu acho que se o aluno assistiu a minhas aulas desde a primeira aula até agora, pode ter certeza absoluta que o cara sabe tudo sobre isso, né? Ele já aprendeu isso aí, né? 7, 5, 4, 3. Né? Ou seja, eu bati tanto nisso que o cara já fixou, né? Ok, vem comigo, né? Artigo 260. O artigo 260 está atribuindo responsabilidade de quem deve arrecadar, né, a multa, né? Vem comigo, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com a circunscrição sobre a via, onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida nesse código, né? Então vem comigo, né? Vamos comigo aqui, quero explicar para vocês, então é o seguinte: o órgão responsável pela circunscrição da via, que ele é legalmente competente para a aplicação da multa. Tá? Então, ele é competente para isso. Então, ele tem que impor e arrecadar. Bacana, né? Tá aí para vocês. Toda essa multa vai para um sistema chamado RENAINF, né? Registro Nacional de Infrações aí, né, de trânsito. Então, o RENAINF é um sistema, né? Então, aí nós já vimos, né? O RENAVAN, vimos o RENACH, e agora o RENAINF, né, de infrações. Existe toda uma metodologia. Esse sistema RENAINF, é possível fazer o quê? A compensação das multas, né? Como assim, professor? Olha aí, olha o caso aqui. As multas decorrentes de infrações cometidas em unidade da federação diversa a do licenciamento do veículo, né? O carro foi licenciado na minha cidade natal, Cuiabá, né? Uma cidade maravilhosa, né? Maravilhosa, Cuiabá, Mato Grosso, com muito orgulho moro aqui, né? Então é o seguinte, ó, diversa, né? Cometida em unidade diversa, né?
Vamos supor que eu peguei meu veículo e fui lá para a cidade maravilhosa, né? Rio de Janeiro. Olha, Rio de Janeiro. Tá? Eu estou sob a circunscrição do Detran Mato Grosso. Eu, na rodovia federal, lá na 101, ok? Ou seja, de responsabilidade da PRF, o cara foi lá e, pum, excesso de velocidade. Levei a multa. Bacana, né? E aí, professor? Serão arrecadadas e compensadas nas formas estabelecidas pelo CONTRAN. O que acontece? Ele vai ter um sistema de compensação, né? Ele vai informar aqui, daqui vai informar lá, então tem todo um sistema de compensação aí, mas pode ter certeza que eu vou ser atuado aí nesse dispositivo, tá? Pode ter certeza disso que eu vou ser atuado, né? Bacana? Então tá aí para vocês aí esse negócio aqui, ou seja, esse dispositivo aqui é para evitar o espertinho. Ah, professor, sou do Mato Grosso, sou de Cuiabá, vou estar longe, não vou receber. Vai sim, vai ser arrecadada e compensada. Vai lá, você vai receber essa multa aí, com certeza, cara, né? Você vai receber. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. Então ele pode ele mesmo cobrar ou pode mandar para o Detran aqui cobrar. É claro que isso vai ficar vinculado no Renainf, vai ficar vinculado no meu Renavan e vai ficar vinculado também lá no Renache, né? Quando for vender o veículo, por exemplo, numa das possibilidades, né, eu vou ter que acertar todas as multas aí pendentes, né? Ok, né? Vem comigo aqui. Então, aqui é a questão das multas, né, da arrecadação. Parágrafo 4º, vem comigo aqui. Quando a infração for cometida em veículo licenciado no exterior, tá, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes da sua saída do país, respeitando o princípio da reciprocidade. Isso aqui nós temos um capítulo específico do CTB que ele fala sobre isso, né? Ele só poderá deixar o país quando ele já quitou a multa ou fez um depósito administrativo ou um depósito judicial. Tem um capítulo, uma aula sobre isso. Então ele vem só confirmar, né? Nem precisava fazer isso, mas o código fez questão de replicar esse comando, né? E agora, professor? Agora a gente vai ver um outro tipo de penalidade. Qual penalidade? A suspensão do direito de dirigir. Ou seja, suspensão do direito de dirigir é uma penalidade. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos, né? Olha aí, redação de 2013, né? Professor, suspensão do direito de dirigir, né? Então, quando que você adquire o seu direito de dirigir? A partir do momento que você está devidamente habilitado, tá? Tem a CNH. A CNH, você tem lá a sua CNH, então você tem o seu direito. Vai acontecer alguns fatos, dois tipos de fatos, por pontuação ou por infração, tá? Que você vai ser penalizado, você vai ser punido. Qual que vai ser a punição? Vou suspender temporariamente o seu sagrado direito de dirigir. Para fins o quê? Para fins aí didáticos, para fins o quê? Educacionais, pedagógicos, né? Quando, professor, que eu vou perder, que eu vou ter suspenso meu direito? Duas situações. Primeiro, se você infringir a regra do sistema de pontuação, né? Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos, tá? Não 21, 20 pontos. Atingir a contagem de 20 pontos, né? Então, até 19 você está salvo. Chegou em 20 pontos, né? O que acontece? Você já caiu aqui no 261, inciso 1º, suspensão do direito de dirigir. No período de 12 meses, né? Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos, no período de 12 meses, né? A habilitação nós temos 5 anos, então a cada 12 meses, tá? 12 meses, que esse é o período, ok, né? Conforme pontuação prevista no artigo 259. Então está aqui para você. Artigo 259 é aquele que fala 7, 5, 4 e 3, né? Então atingiu 20 pontos, né? Você aí em 12 meses você poderá sofrer a penalidade de suspensão do direito de dirigir, né?
Professor, bacana. Então é por pontuação. Suspensão por pontuação, 20 pontos a cada 12 meses. Pingo, pago, importante informação. Outra informação importante é por infração, né? Por infração. Nós temos diversas infrações, claro, as infrações mais graves, eu vou passar isso para vocês aí, né? As infrações mais graves, né? Que se você cometer determinada infração, você vai receber multa e mais a suspensão do direito de dirigir. Puxa, professor, mas eu era cabaço, professor. Eu não tinha nenhum ponto. Não interessa, porque no CTB, das infrações lá do artigo 162 até o artigo 256, quase 100 artigos aí, né? Temos aí centenas e centenas de tipos de infração aí no CTB. O que acontece? Tem algumas que lá na penalidade tem assim, multa e suspensão do direito do infrator. Quando na infração tem a pena, né? Multa, sempre vai ter a multa pecúnia e a suspensão do direito de dirigir, ele está se referindo que você se enquadrou no 261, inciso 2, por transgressão às normas estabelecidas neste código. Professor, as normas estabelecidas no código, lá no capítulo das infrações, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, lá consta claramente a suspensão do direito de dirigir, né? Eu era para ter trazido alguns exemplos aqui, mas passou batido, mas na aula lá a gente explica tem vários tipos de suspensão do direito de dirigir, né? Suspensão é algo temporário, né? O primeiro vai falar do quê? Dos prazos, né? Os prazos da suspensão. Suspensão é algo temporário, início e fim. Temos dois tipos de quê? Nós temos dois tipos de suspensão. Temos por pontuação e temos por infração. Vem comigo aqui. Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes, né? Ou seja, ele está complementando o caput do artigo, né? Primeiro, no caso do inciso 1, que é a suspensão por pontuação, 6 meses a 1 ano. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 12 anos. Né? Então, aí, o prazo da suspensão é de 6 a 1, se o cara for reincidente, de 8 a 2 anos. Né? E eu já disse para vocês, eu vou repetir, né? A filosofia do direito é o seguinte, né? O direito sempre vai punir, né, o infrator reincidente maior. Ele sempre vai punir um reincidente e sempre vai punir com mais rigor o que o cara de má fé, né? Então isso é a regra básica do direito, né? Então isso você tem que entender até para a sua vida, né? Então vamos lá, suspensão por pontuação está pago, né? Quando lá é a primeira vez, de 6 meses a 1 ano, tá? 6 meses a 1 ano, ou ele vai ser de 12 se ele for reincidente, de 8 a 12 meses, ok. Professor, o segundo caso, né? O segundo caso vai ser a suspensão por infração, ou seja, ele cometeu uma infração de trânsito onde já há previsibilidade do quê? Já há previsibilidade do quê? Da suspensão do seu direito de dirigir. Está aí. No caso do inciso 2, do caput, de 2 a 8 meses, olha aí, gente, com 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional. Aí tem algumas infrações, né, que pode estar constando prazo determinado para a suspensão. E no caso de reincidência, no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, né? Aí, ó, de 2 a 8 meses, né? 2 a 18 meses, desculpa. Vamos lá. Primeiro, de 2 a 8 meses, no caso que é por infração. Na reincidência, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 263, né? Então a gente vai falar o inciso aí 263, a gente vai falar esse cara aí para vocês aí mais nessa aula, inclusive. Bacana, entenderam? Então esse é o dispositivo, esse aqui é o comando, né? Então nós temos por infração. Ah, professor, por infração, eu não tinha nenhum ponto, professor, mas infelizmente a infração que você cometeu é uma infração que tem a penalidade, multa e a suspensão, tá? De 2 meses, 8 meses aí, de acordo aí com o delito dele, né? Bacana? Não pago esse assunto aqui. Parágrafo 2º, vem comigo aqui. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a carteira nacional de habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e ao curso de reciclagem, né? Opa, aqui já é uma medida administrativa, né? Então é o seguinte, quando ele cometeu uma infração, que lá já tem o quê? A previsibilidade do quê?
da suspensão do direito de dirigir. Então, ali, naquele momento, já o agente da autoridade de trânsito ele pode tomar uma medida administrativa de quê? De recolhimento da CNH do sujeito. Ele recolhe a CNH do sujeito, né, que será devolvida ao seu titular imediatamente cumprida a penalidade. Então, o cara levou o gancho de 2 meses. Tá? 2 meses? Pode? Claro que pode, né? Terminou esse gancho, será devolvida a CNH do sujeito, né? Professor, tem uma palavrinha no final, sim. Ou seja, não basta a punição de ficar sem a CNH. Ele vai ter que se aperfeiçoar e o curso de reciclagem. Ou seja, toda vez que você tiver a sua carteira suspensa, tá? Suspensa, você vai ter que passar obrigatoriamente para o curso de reciclagem, que a gente vai falar no decorrer do nosso curso ainda. Bacana? Então, isso aqui que diz o parágrafo 2º, né? Da suspensão. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados nos fins da contagem subsequente, né? Ô, professor, o que significa isso? Vamos lá. Vamos supor que tem um Detran altamente organizado que faz esse controle. O cara bateu 20 pontos. Bateu 20 pontos, ele já teve suspensão de quê? Por pontuação. Aí ele ficou lá, o tempo do gancho, bacana, né? Aí ele zerou, porque ele cumpriu, ele zerou, e não ele zera, ele vai zerar para o próximo exercício de 12 meses. Isso que está dizendo aqui, ó. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos. Claro, né? Ele teve a punição, a penalidade, né? Pontos computados para fins de contagem subsequente, ou seja, para os próximos 12 meses, né? Parágrafo 4º, né? Foi vetado. Parágrafo 5º, né? É o tipo um salvo-conduto, né? Vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que o cara é um motorista profissional. Ele tem que estar habilitado para trabalhar, né? E aí, por descuido dele, não sei o que aconteceu, ele foi lá, puta, tô com 14 pontos. Que merda. Para 20 falta pouco. Rapaz, e a possibilidade de ser multado, gente, é muito grande. É muito grande, pode ter certeza. Muito grande, né? Aí, o legislador sabiamente criou o parágrafo 5º, né? O que ele fala? Cara, se você é um condutor, vem comigo, ó. O condutor que exerce atividade remunerada, ou seja, eu não exerço, né? Em veículo habilitado na categoria C, D e E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem. Então, isso aqui é o curso preventivo de reciclagem. Sempre que, no período de 1 ano, atingir 14 pontos, conforme o regulamento do CONTRAN. Então, ele pode fazer esse curso de reciclagem quando atingir 14 pontos, né? Ok, professor, bacana a filosofia, mas o que eu ganho com isso? Você ganha, é o parágrafo 6º, né? Olha aqui, o que diz o parágrafo 6º? Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º, ou seja, 14 pontos em 1 ano, motorista profissional na categoria C, D e E, ok? O condutor será eliminado, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos para fins de contagem subsequente. Ou seja, o cara faz o gerenciamento de sua pontuação, né? Opa, 14 pontos, fez o curso preventivo de reciclagem, zerou, né? Só que o cara é profissional, o cara vai ter que parar, ir lá, fazer o curso, entendeu? Então é complicado isso aí, né? Bacana, pago, né? Vamos lá. Professor, eu posso usar esse dispositivo, esse zap, na manga por quanto tempo, né? O legislador, e sabiamente, ele colocou critérios para utilizar esse zap, né? O motorista que optar pelo curso preventivo do parágrafo 5º não poderá fazer nova opção num período de 12 meses. Então, ele pode fazer a cada 12 meses essa reciclagem aí, né? Parágrafo 8º, vem comigo aqui, né? A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público. Opa! A pessoa jurídica concessionária ou permissionária do serviço público. Então, lá é uma empresa que tem sistema de telefonia, uma empresa que tem sistema de água, sistema de energia. Bacana, tá aí, né? O que está atribuindo isso aí? O cara tem muita frota, cara, roda muito, né? Então, o trânsito colocou, o CTB fez um comando muito especial para eles, né? E, claro, muito acertado. Então, essas pessoas, essas empresas têm o direito de ser informada. Tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos
na forma do artigo 259, 7, 5, 4, 3 e 3. Aos motoristas que integrem o seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. Você pode ter certeza absoluta das empresas organizadas que são concessionárias e permissionárias, lá no setor de transporte, ok? Todo mês o cara recebe o relatório da pontuação de seus motoristas. Ele recebe o relatório de pontuação dos seus motoristas até para verificar e para tomar providências caso seja necessário, ok? Então, isso que diz aqui, esse parágrafo 8º. Então, tem um direito de ser informada, né? Então, a concessionária pode ir lá, né? Isso sem nenhum tipo de comunicado ao seu motorista e pegar a ficha pregressa da pontuação das penalidades das infrações, né? Muito sábio o parágrafo 8º, né? Parágrafo 9º, vem comigo aqui, né? Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 62, né? O que diz lá o artigo 62, né? Dirigir o veículo, né? Aí tem lá, inciso 2, autorização de conduzir o veículo, e CNH cassada ou suspensa, né? O condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor na via pública, né? Então, é o seguinte, incorrerá na infração prevista, o que acontece aqui? O cara que teve, então o que acontece aqui? Isso aqui é para completar. Então, o sujeito, nós estamos falando de suspensão, né? Então, eu tive a minha carteira suspensa. Aí, o que acontece? Eu não posso dirigir. Então, incorrerá na infração, ou seja, ele vai receber lá gravíssima vezes 3. O condutor, que, notificado pela penalidade que trata esse artigo, qual que é a penalidade? Suspensão, dirigir o veículo automotor em via pública. Então, aqui, ele vai receber gravíssima vezes 3. Tá? Vezes 3 aí, ele vai receber essa penalidade se ele for pego dirigindo com a CNH suspensa. Agora, isso a gente vai aprofundar bastante na aula lá de infrações, ok? Parágrafo 10º, vem comigo. O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso 2. O inciso 2 é o quê? É por infração. Está lá na penalidade prevista que ele terá a carteira dele suspensa, né? Deste artigo, deverá ser instaurado concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, com o processo de aplicação da penalidade de multa. Então, ali é instantâneo, você vai responder pela multa e vai responder pelo seu processo de suspensão do seu direito de dirigir, né? Parágrafo 11. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. São muitos artigos aí, né? Muitos dispositivos, né? O 62 foi revogado, né? E agora a gente vai falar de outro tipo de penalidade. Professor, essa penalidade aqui, a gente estudou qual que foi? Foi a suspensão. Qual que vai ser a próxima? A próxima vai ser o quê? A cassação. Aqui é diferente, né? Aqui cassou o seu direito de conduzir. No outro, foi suspenso. Quem suspende alguma coisa por um tempo certo, né? Então, o tempo certo, a gente já falou, dois tempos distintos aí, duas situações distintas, né? Suspende o direito de dirigir. E aqui caça. É claro que o cara aqui tomou medidas, teve situações mais graves, né? Quais são as situações? Vamos bater uma a uma. A cassação do documento de habilitação dar-se-á. Tá? Cassação. 1. Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Opa, você está no gancho, cara, né? Você está lá 6 meses com suspensão. Se você dirigir qualquer veículo, você vai ter o quê? Cassada a sua habilitação. Aí ferrou, né? 2, né? Vem comigo. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses. Então, olha só, um caso de reincidência no caso de 12 meses. Das infrações previstas no inciso 3 do artigo 62, dos artigos 163, artigo 64, 65, 173, 174 e 175. No caso de reincidência, entendeu? Reincidência. Então, você foi lá, pisou na bola no 163, inciso 162, inciso 3º. Ok. Aí, em 12 meses, você foi lá de novo, você levou o inciso 3º do 62. Ok, você vai ser punido com a cassação, tá? Professor, o que diz cada comando desse? A gente vai falar já com vocês aí, né? E terceira e última hipótese, né? Vem comigo aqui. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160, né? Então, quando você for condenado,
judicialmente aí, você vai ter que, judicialmente, por direito de trânsito, você também tem a cassação do seu direito de habilitação, né? Professor, o que o senhor vai falar agora? Agora, eu vou explicar em detalhes esse inciso 2. Tá? Inciso 2 aqui, potencial questão de prova, então você tem que cometer o quê? 2 vezes no prazo de... cometer 2 vezes, tem que ser reincidente, né? Nessas condutas aqui enumeradas. Então vamos lá, primeiro, artigo 62, dirigir o veículo, inciso 3. Com a Carteira Nacional de Habilitação, permissão de dirigir, de categoria diferente a do veículo que esteja conduzindo, né? Então o veículo é para a categoria C, você está com a B. Bacana. A primeira, você vai levar a multinha, zerou. Em 12 meses você incorreu no mesmo erro. Se você incorrer no mesmo erro, você vai cair pela penalidade de quê? De cassação. Cassação do direito de dirigir. 2. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Tá? Então está aqui. Tá? 3. Permitir que pessoa, nas condições referidas no inciso do artigo 62, tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. 165. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, né? 174, 173, disputar corrida, não pode, né? 174, promover na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobras de veículo, cavalinho de pau, ou deles participar como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, né? E, finalmente, o último caso de reincidência, se você cometer, você vai ser cassado, né? Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, né? Então tá aí, o legislador puniu aí com bastante rigor essas condutas, né? Bacana? 10, né? E agora, professor, estamos falando que é da cassação do direito de dirigir, né? Parágrafo 1º. Olha essa situação do parágrafo 1º. Constatada em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expeditora promoverá o seu cancelamento. Olha só, gente, irregularidade na expedição. Então, você está com a sua carteira de habilitação. Só que a sua carteira de habilitação ela foi adquirida de forma irregular. Ocorreu qualquer tipo de fraude. Qualquer tipo de fraude. E aí, professor? Em processo administrativo, olha que o legislador fez questão de colocar em processo administrativo para garantir aí, né, a segurança jurídica, o direito contraditório, né? Será feito o quê? O cancelamento. Cancelamento. Então a gente viu aqui o instituto da suspensão é uma coisa. Cassação é outra coisa. O cancelamento diz respeito quando a habilitação é expedida com irregularidades. Bingo, 10, né? Vamos comigo, tudo bem. Professor, e agora? Professor, eu tive minha carteira de habilitação, tudo bem, cassada, estou lá cumprindo um gancho determinado pela legislação, de boa. Eu não vou mais, professor, ter o direito de dirigir? No direito, nós temos um instituto chamado Instituto da Reabilitação. Ou seja, você não pode carregar esse seu débito para o resto da vida. A partir do momento que você liquidou o seu débito, acabou. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, passados 2 anos, ele está considerado reabilitado. Ele é considerado reabilitado. É claro que ele vai ter que submeter a todos os exames necessários à habilitação na forma estabelecida. Ele vai cair lá no artigo 140 ao 160 do CTB. 164 vetado, vamos para o 165, né? Vem comigo, artigo 165, né? Agora vamos lá. Artigo 165, vem comigo. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do direito de habilitação serão aplicadas por... Olha só, gente, a suspensão e a cassação são penalidades super rigorosas, né? Então o legislador colocou aí um trâmite especial
serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito. Então, a autoridade de trânsito pode suspender? Pode cassar? Sim. Só que aquela cassação, aquela suspensão, ela tem que fundamentar a sua decisão, né? Competente em processo administrativo, assegurado o infrator amplo direito de defesa. Então, ele vai abrir um processo administrativo, tá? Tem que abrir um processo administrativo, tem que favorecer um direito de defesa. Aí esse cara aqui, tá? Vou dar um bisuzinho para vocês, eles estão mudando. E vão conseguir, né? Eles vão conseguir fazer isso, pode ter certeza, cara, eles vão conseguir fazer isso. Eles querem colocar tudo eletrônico. A partir do momento que todos os sistemas forem eletrônicos, não sei o quê, caiu lá na sua carteira 20 pontos, cara, pum, pronto, processo administrativo, eletrônico, né? Você vai ser avisado, tal, prazo, tal, rápido, né? Rápido, tá lá. Pronto, aí você já vai sofrer as penalidades. Tá? Hoje é lento, né? Hoje, processo administrativo, isso aqui, ele é processual, papel, né? Mas pode ter certeza que esses caras aqui, eles já vão transformar esse cara aqui em eletrônico já, tá? Já. É claro, você sabe que o CTB é dinheirista, né? Quando o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades. Prof, não estou entendendo, professor. Rapaz, você foi parado pelo agente da autoridade de trânsito, né? E constatou que você está ali, né? Sem utilizar o cinto de segurança. Ok. O que mais, professor? Está lá na sua abordagem, você não está portando a CNH. Tal. Então, não interessa. Cada infração, ela segue isoladamente, né? Isoladamente, não é uma só não, né? Quando o infrator cometer simultaneamente, Então aqui, ele não estava portando um documento obrigatório, ele não estava utilizando o cinto de segurança, por exemplo, duas ou mais infrações, né? Serão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades, né? Ok, né? Artigo 67, vamos falar da advertência por escrito, né? A advertência por escrito tem finalidade pedagógica, né? Olha aí, finalidade pedagógica. Professor, toda e qualquer multa pode ser aplicada à advertência por escrito? Não, somente aquelas de natureza leve ou média, tá? Vem comigo. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa. Opa, né? Não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender essa previdência como mais educativa, né? Então, aqui é só para falar que não tem aquele fervor, né, arrecadatório monstruoso, né, que na verdade a gente sabe que tem, né? Então, eu já fui parrado aí algumas blitz educativas, né? Claro que eu estava regular, né? Mas, por exemplo, lá, não portar o documento, infração leve, né? Aí o seguinte, o cara faz claro, ele considera o prontuário, né? Em vez de aplicar a multa ao sujeito, ele pode estar aplicando o quê? Uma advertência por escrito. Então, ele vai lá, ele faz uma advertência por escrito e dá para o cara. É claro que aquela advertência por escrito vai lá para o seu RENACH. Claro, em vez de ficar multando, então ele pode substituir a advertência por escrito, né? A aplicação da advertência por escrito não elide acréscimos do valor da multa. Ó. Não elide acréscimos, né? Então você não vai ter acréscimos, né? Da prevista tal, vetado, isso aí, imposta por infração posteriormente cometida. Agora, aquela só serve naquela. Futuramente, se o cara cometer, ele vai responder, ele vai pagar por aquela sua conduta, né? O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos pedestres, olha aí, pedestres, né? Podendo a multa ser transformada na participação do infrator em cursos de segurança viária a critério da autoridade de trânsito. Então, o pedestre também pode receber aqui a advertência por escrito, né? Ou pode ter a conversão para participar de cursos de segurança de trânsito, né? Ok, né? Fechou. Então, 167 é isso, né? E agora, a gente vai para o último artigo aqui, que é o artigo 168 da penalidade, que ele fala sobre o curso de reciclagem, né? O infrator será submetido ao curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN,
Tá? Então, custo de reciclagem, né? Nós já vimos uma hipótese, né? Quando ele tem lá a suspensão, ele vai ter que passar pelo curso de reciclagem, né? Então, lá, quanto mais for necessário a sua reeducação. O que é quanto mais, professor? Como é? É uma frequência fora do normal. Então, quando o sujeito ele é atuado em determinada situação fora do normal, ele é quanto mais. Então, nesse caso, ele precisa ser reeducado. Como é que ele vai ser reeducado? Vai lá para o cursão de reciclagem, né? 2. Quando suspenso o direito de dirigir. Toda vez que é suspenso o seu direito, eu já disse isso lá atrás, ele vai ter que contribuir com o curso de reciclagem, né? 3. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente do processo judicial. Então, ele participou de acidente grave, ele vai ter que participar aí do curso de reciclagem. 4. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, né? Então, ele vai ter que ser o quê? Reciclado aí, né? Quinto, a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito, claro, né? E, finalmente, em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN, né? Então, tem para vocês uma aula magnífica para vocês aí, uma aula sobre as penalidades, a gente bateu artigo por artigo aí, e nessa tocada você fica competitivo, pode ter certeza disso. Bacana? Vem comigo o nosso encerramento de sempre, né? Não se deve reagir a toda provocação, pois ela pode ser sua própria destruição, né? Olha aí, né? O passarinho aqui, né? Provocando aqui o cachorro, né? O cachorro quer pegar o passarinho, só que ele está pulando aqui, num precipício aí, né? Que com certeza vai ser fatal aí para o nosso cachorro. Então, nunca devemos, gente, ó. Você tem que pensar muito bem na hora que você vai revidar uma provocação. Às vezes o cara está fazendo isso de propósito, cara, porque ele tem outra intenção lá na frente. Isso acontece muito, né? Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.